Hermione tinha certeza. Stroud suspeitava que Malfoy estava fazendo algo para interferir. Multar. Moça excelente, disse Stroud, sua boca se alargando em um sorriso fino. Afinal, o Lorde das Trevas está bastante ansioso para obter acesso a essas memórias. Se os esforços de concepção continuarem a falhar, podemos nos ver obrigados a considerar outros senhores. Eu estava com a impressão de que usar a gravidez mágica para desbloquear as memórias exigia que o pai fosse o Legilimens, ou poderia resultar em um aborto espontâneo, disse Malfoy em um tom levemente cortante. Isso é verdade. A familiaridade magigenética é importante. No entanto, não precisa ser necessariamente uma familiaridade paterna. Meio-irmãos, por exemplo, podem ser outra opção. Ouvi boatos de que seu pai pode ser chamado de volta à Grã-Bretanha. Hermione se sentiu estremecer e sua garganta se contraiu como se ela fosse vomitar. A expressão de Malfoy não vacilou, mas ele empalideceu visivelmente, mesmo na visão turva de Hermione. O curandeiro Stroud continuou, e havia um tom de zombaria em sua voz. Eu não mencionei a opção ao Lorde das Trevas, ainda, mas eu sei o quão ansioso ele está pelo progresso. Seria uma decepção para mim ter que recomendá-lo. Como um cientista, devo admitir que estou particularmente curioso para ver a progenie de dois indivíduos excepcionalmente poderosos. Mas minha primeira lealdade é para com o Lorde das Trevas. Então, se esse par em particular ainda for infrutífero depois de 6 meses, sinto que não terei outra opção a não ser oferecer uma solução alternativa. É claro, disse Malfoy, seu tom calmo, mas com um tom que Hermione reconheceu como fúria fria. Havia mais alguma coisa? Nada mais. Alto Reeve. Obrigado pelo seu tempo, disse o curandeiro Stroud. Malfoy girou nos calcanhares e desapareceu pela porta. Hermione permaneceu sentada na mesa de exame em um estado de horror. O som áspero e arranhado da pena do curandeiro Stroud no arquivo de Hermione continuou junto com o tic-tac interminável e monótono do relógio. A boca de Hermione parecia seca, e ela lutou para engolir. Havia um gosto amargo em sua boca. Ela tentou respirar uniformemente, mas descobriu que sua garganta havia se fechado, e ela não podia fazer nada além de sentar-se rígida e tentar não desmaiar com a ideia de ser entregue a Lucius Malfoy. Lucius Malfoy, que era louco. Muito mais insana do que Bellatrix Lestrange tinha sido, que sempre quebrava as regras e cruzava os limites e de alguma forma conseguia usar sua língua prateada para salvar sua pele. Que poderia ter matado Arthur Weasley, mas preferiu amaldiçoá-lo de forma a roubar a mente do patriarca Weasley e deixar seu corpo intacto para sua família cuidar e lamentar. Uma sombra infantil em defesa de um pai maravilhoso e generoso, que amaldiçoou Jorge com uma variação horrível da maldição da necrose que forçou Hermione a cortar sua perna no quadril enquanto ele ainda estava consciente para salvá-lo. Quem matou Ron diante dos olhos de Hermione, rindo o tempo todo. Hermione achou que fosse desmaiar ou simplesmente explodir e começar a gritar. Sua cabeça latejava e a sala girava ligeiramente. Ela começou a tremer. O que está errado? O curandeiro Stroud perguntou. Hermione se encolheu. Você acabou de ameaçar me entregar a Lucius Malfoy. Tenho esperança de que não chegue a esse ponto, disse o curandeiro Stroud com uma voz suave. E se isso acontecer? Bem, podemos mandar supervisionar, se houver muita preocupação de que Lucius se ultrapasse. É uma pena que não posso reduzi-lo com a poção de fertilidade este mês. Vou mandar algumas poções que devem pelo menos facilitar as coisas e possivelmente melhorar suas chances de sucesso. Hermione ficou em silêncio e não falou novamente. Ela se sentiu tão mal com o estresse que se perguntou se poderia estar se envenenando. Malfoy chegou tarde da noite e ela o encarou com indiferença. Sua expressão era dura, mandíbula rígida e olhos frios e duros, mas também cansados. Ele provavelmente estava de volta à caça ao último membro da Ordem. Ou talvez ele estivesse preocupado que seu pai fosse matá-la prematuramente. Ela o estudou, tentando adivinhar por sua expressão por que diabos ele teria feito qualquer coisa para não engravidá-la intencionalmente. Hermione não conseguia pensar em uma explicação para isso. Ela ficava revirando a mente, mas não conseguia pensar em nada que parecesse plausível. Ela revisou as possibilidades. Pode ser porque ele achou a ideia de ela ser a mãe biológica de seu herdeiro tão questionável, mas Hermione duvidava que esse fosse o problema. Por um lado, além de usar sangue ruim como se fosse seu nome de batismo,
Ele não parecia se importar muito com a pureza do sangue. Ele não tratou a vitória de Voldemort como um testamento da superioridade por o sangue, nem tratou a prisão de Hermione como sendo devido ao seu sangue sujo. Sempre que falava da guerra, se referia aos lados como separados principalmente por idealismo versus realismo. Na experiência de Hermione, os fanáticos eram obsessivos com sua intolerância. Draco Malfoy em Hogwarts tinha sido um papagaio da intolerância de seu pai. O Draco Malfoy do presente, Hermione não tinha certeza do que ele estava obcecado. Hermione, se a Astoria fosse acreditada, Hermione não sabia em que acreditar. Ele sempre teve uma resposta tão suave e uma desculpa convincente para todo o seu comportamento. Por que ele não a quer grávida? Ela não conseguia imaginar onde isso se encaixava estrategicamente. Ela não queria estar grávida. Mas agora, sabendo até onde o curandeiro Straude e Voldemort poderiam ir para garantir isso, ela ainda se sentia totalmente nauseada com a ideia de Malfoy levá-la para uma cama com menos distanciamento, de engravidar, de não engravidar e depois ser entregue a Lucius. Sem boas opções, cada vez pior, até que ela pensou que finalmente teria um colapso mental. Ela não conseguia parar de pensar nisso, e toda vez que revia as opções novamente, sentia como se fosse ficar violentamente doente. Malfoy lançou um feitiço diagnóstico nos olhos dela e o estudou. "Quanto você pode ver agora?" ele perguntou. Hermione riu abruptamente. Ela não tinha ideia de quando havia rido pela última vez. Anos antes, provavelmente. Mas a pergunta era engraçada. Hilário até. Tudo em sua vida era um horror completo e absoluto. E de alguma forma a primeira preocupação de Malfoy era sua visão. Ele a manteve prisioneira em sua casa, estuprou-a sob comando e estava preocupado com sua visão. Ela não conseguia parar de rir. Continuou acontecendo e crescendo cada vez mais, soando histérico, e então ela não estava mais rindo, ela estava realmente chorando. Ela estava chorando e chorando e chorando enquanto se balançava na beira da cama, e Malfoy apenas ficou ali parado o tempo todo, olhando para ela, sem expressão. Demorou 20 minutos antes de finalmente parar de chorar. Então ela apenas ficou lá soluçando e segurando as mãos sobre os olhos enquanto tentava respirar. Ela se sentia como se estivesse oca por dentro. Como se ela tivesse soluçado tudo dentro dela e tudo o que restasse fosse uma concha. Finalmente, ela ficou quieta, exceto por um engate ocasional de sua respiração enquanto olhava para o chão e desejava que ela simplesmente morresse. Sentir-se melhor, o canto de sua boca se contraiu e ela encolheu os ombros, cansada. "O mais próximo de melhor do que nunca", disse ela. Ela olhou para as mãos dele e notou que seus dedos se contraíam sutilmente. Ela olhou para ele. "Por que você foi torturado desta vez?" ela perguntou. Ele sorriu enquanto deslizava sua varinha em sua manga direita. "É claro que você não tem acompanhado as notícias ultimamente. O público, por meio de sua vasta inteligência coletiva, de alguma forma concluiu que eu sou o Alto Reeve, mesmo sem a confirmação do profeta diário. A notícia despertou sua curiosidade. Por causa de Montague?" Ele encolheu os ombros. "Pode ter sido relacionado, mas suspeito que tenha mais a ver com minha aparição na Romênia coincidindo com a visita do Alto Reeve. A imprensa em alguns dos outros países europeus é consideravelmente menos controlada do que a da Grã-Bretanha. Quando o jornal começa a dizê-lo, não demorou muito para se espalhar. Agora sou publicamente reconhecido como o protegido do Lorde das Trevas. O anonimato anterior era para minha proteção, é claro." "Claro", disse Hermione, "mas você foi punido por isso." "Outras pessoas estão mortas", disse ele com os olhos frios. "Fui apenas castigado." "Então, apenas 2 minutos de cruciatus", Hermione disse em um tom mordaz. 5. Hermione se sentiu pálida de horror enquanto o olhava fixamente. Ele deu um leve sorriso. "Não se preocupe por minha causa. Meu pequeno curandeiro consciencioso foi há dias. Eu vivo." Houve uma pausa. "Por que você matou Montague?" ela perguntou. Ela estava deitada na cama há dias, pensando sobre isso. Se ele ia matar Montague, por que não o fez imediatamente? Por que publicamente? Malfoy sorriu. "Eu estava me perguntando quando você finalmente faria essa pergunta. Eu teria pensado que era óbvio." Ele descarada e intencionalmente interferiu, e colocou em perigo minha atribuição, apesar de ser repetidamente advertido de que você não deveria ser adulterado de forma alguma. Fiz isso de forma mais formal, mas com a minha viagem, infelizmente, tive pouco tempo. "Então você o matou no meio de Saint Mungus?" disse ela, olhando em dúvida. "Bem, eu ia matá-lo em seu quarto de hospital, mas ele tentou fugir. Eu improvisei."
A expressão de Malfoy era indiferente. Agora, se você já acabou de me bombardear com perguntas, acredito que temos uma sessão de legilimência agendada. Ele não passou pelos olhos dela. Hermione não tinha certeza se havia alguma literatura de cura sobre o uso de legilimência após um ferimento no olho, mas Malfoy aparentemente decidiu não arriscar e apenas atravessou seu crânio. Doeu um pouco mais do que o normal, mas depois que ele forçou o caminho, a dor diminuiu um pouco. Hermione desejou que houvesse alguma forma de dissociação enquanto ele vasculhava sua mente, mas a legilimência arrastou a vítima pela mente ao lado dos legilimens. Onde quer que Malfoy entrasse em sua mente, Hermione também ia. Ela não tinha memórias recém-desbloqueadas, apenas repetições mais frescas das antigas, especialmente Ginny chorando. Parecia que ela sonhava com isso todas as noites. Sempre a mesma memória. Sempre parava no mesmo ponto. Ele pareceu quase hesitar antes de mergulhar em suas memórias recentes. De Montague, de Astoria, das perguntas de Stroud antes e depois de sua chegada. No momento em que ele tirou sua consciência da mente de Hermione, ela sentiu como se tivesse desabado sobre si mesma. Reviver tudo isso foi traumático o suficiente para fazer sua mandíbula apertar, até que ela sentiu como se seus dentes fossem rachar ao tentar não quebrar internamente. Ela rolou para o lado e se enrolou em uma bola apertada. Malfoy suspirou, o som quase inaudível, mas não disse uma palavra. Ele demorou mais alguns instantes antes que ela o ouvisse sair. Ela ficou deitada na cama tentando não pensar, desejando que ela pudesse simplesmente desligar sua mente. O medo a engoliu como uma mortalha. Como o frio de um fantasma, pairava inevitavelmente em torno dela. Ela não conseguia se livrar disso. Ela mal se incomodou em tentar. No dia seguinte à visita de Stroud, ela saiu de seu quarto pela primeira vez desde o equinócio, dado que foi ordenado a ser menos destacado. Hermione se voltou para sua cama, a cama dela, onde ela dormia todas as noites. O único lugar com qualquer sensação de consolo ou segurança que ela havia deixado. A cama dela, onde ela estava prestes a estar. Foi estupro se ela preferisse que fosse ele do que seu pai. Ela mordeu o lábio e engoliu em seco ao se aproximar e tentar não começar a chorar. Ela se sentou na beirada e então deslizou em direção ao centro aproximado dela antes de se forçar a se deitar. Malfoy se aproximou um momento depois. Ele havia removido as partes externas de suas vestes, apenas vestindo uma camisa e calças. Ela ficou tensa assim que ele se aproximou, tentando não cerrar os dentes ao sentir sua mandíbula travar. Ela lutou para não hiperventilar quando ele se aproximou dela e o observou com olhos arregalados e aterrorizados. Sua aparência parecia irritá-lo. Apenas feche os olhos, ele sibilou. Eu não vou te machucar. Ela se forçou a fechar os olhos e tentou se concentrar em regular a respiração enquanto sentia a cama se mexer. Ela podia sentir o cheiro dele. O cheiro cortante do chão da floresta de repente a atingiu enquanto ela tentava não hiperventilar. Houve uma pausa, e então ela o sentiu deslizar suas vestes para o lado e se mover entre suas pernas. Entre suas pernas. Como Montague. As pedrinhas afiadas e frias. Ela soluçou por entre os dentes e se encolheu. Seu corpo estava tão tenso que ela tremia. Ela podia sentir suas unhas cortando constantemente a carne de suas palmas enquanto ela os punha cada vez mais apertados. Eu não vou te machucar. Malfoy soprou as palavras perto da orelha esquerda dela. Ela deu um pequeno aceno de cabeça em reconhecimento. Melhor do que Lucius. Deus, ela não conseguia nem pensar nisso. Ela estremeceu e lutou contra outro soluço, tentando relaxar um pouco. Apenas respire, disse ele. Ela o ouviu murmurar um feitiço de lubrificação um momento antes de deslizar para dentro dela. Ela tentou se concentrar na respiração, para se forçar a pensar na sensação de suas costelas se expandindo e contraindo, ou as unhas nas palmas das mãos. Ela podia sentir a respiração de Malfoy em seu rosto. Ela sentiu o cheiro de óleo de cedro em suas roupas. O peso de seu corpo pressionado contra ela. O comprimento dele dentro dela. Ela não queria sentir nada disso. Ela não podia deixar de sentir. Ele estava em toda parte, cercando ela. A sensação dele nela e seu peso sobre ela era inescapavelmente real. Ela não conseguia se destacar do jeito que aprendera a fazer na mesa. Ela queria implorar para ele parar. Melhor do que Lucius. Melhor do que Lucius. Ela só queria que isso parasse. Ela não queria, mas percebeu que havia lágrimas escorrendo pelo canto dos olhos enquanto ela lutava para não soluçar embaixo dele. Finalmente ele agarrou e gozou com um assobio. No instante em que o fez, ele se afastou dela e da cama. Hermione abriu os olhos e tentou controlar a respiração.
Enquanto ela estava deitada na cama, ela percebeu o som de vômito emergindo do banheiro. Enquanto ela estava deitada lá, ela ouviu a descarga do vaso sanitário e, em seguida, o som de água correndo da torneira por vários minutos. Ela tentou se recompor e não pensar no fato de que ela não conseguia se mover. Não pense sobre a experiência física do que acabou de acontecer. Ele tinha sido tão atencioso quanto poderia ter sido. Foi bizarro. Ele era uma pessoa fria, indiferente e assassina que podia estripar as pessoas casualmente, mas o estupro ultrapassava os limites. Ele sempre vomitou depois, ou ter que olhar para ela estava piorando as coisas. Talvez algo tivesse acontecido a alguém que ele conhecia, alguém com quem ele se importava. Talvez estivesse relacionado às suas habilidades com a maldição da morte. Ele reemergiu do banheiro. Sua expressão tensa parecia desbotada, como se ele não pudesse mantê-la. Ele estava pálido e exausto, e parecia mais traumatizado do que ela já o tinha visto. Ele nunca tinha ficado depois do fato antes. Ele sempre ia embora antes mesmo que ela o visse. Talvez ele sempre tenha parecido assim depois. Ele parecia preocupado com ela. Não que ele realmente tenha perguntado, mas ele a estava estudando cuidadosamente do outro lado da sala. Sinto muito, ela se pegou dizendo. Ela piscou. Por que ela estava se desculpando com Malfoy? Era como se as palavras tivessem escapado de sua própria vontade. Ele olhou para ela com surpresa. Ela tentou esclarecer. Por chorar. Você estava. Ela não tinha ideia de como descrevê-lo. Não é o pior estuprador? Tudo. Apenas me lembrou de Montague, ela finalmente disse, desviando o olhar. Espero que seja mais fácil amanhã, disse ele em uma voz dura. Então ele convocou suas vestes e saiu da sala sem dizer mais nada. Hermione ficou ali, olhando os ponteiros do relógio lentamente percorrerem seu mostrador. Quando 10 minutos se passaram, ela ainda não se mexeu. Talvez se ela esperasse mais uma gravidez demoraria. E então ela não teria que ficar lá e suportar ser. Ela não tinha certeza de qual era o termo apropriado para o que Malfoy fazia com ela. Embora o conceito geral e a situação fossem categorizados como estupro, ela não sentia que o termo capturava totalmente o que havia ocorrido. Não era sexo, ou transar, ou foder, ou trepar, ou mesmo tomar. Copular possivelmente era o termo apropriado para antes, na mesa. Mas agora parecia muito real, conectado e miserável para os dois usarem esse termo clínico. Não havia palavra para isso. Ela ficaria feliz sem ser tocada por um homem enquanto vivesse. Ela não queria pensar em Malfoy, chegando para repetir tudo de novo amanhã. O pensamento da vida acelerando dentro dela a deixou doente de horror. O pensamento disso não, ela poderia suportar Malfoy. Ela não achava que poderia suportar Lucius. Ela rolou de lado e adormeceu em cima das cobertas.